E se houvesse uma bactéria capaz de tirar ou salvar vidas, que existisse em múltiplas versões, sendo elas prejudiciais, neutras ou benéficas na nossa saúde, direta ou indiretamente? Bom, ela já existe. Inclusive, já está há muito tempo entre nós e se chama Escherichia coli, ou E. coli para os mais próximos. Hoje eu vou falar sobre como essa bactéria tão comum fez a diferença na ciência e nas nossas vidas, nos piores e melhores sentidos. Vou comentar a respeito das diversas E. coli que existem e as suas implicações, enfatizando 2 grandes exemplos dessa bactéria na história da produção de medicamentos. Será que você já sabe quais eles são? Depois que eu falar no vídeo, comenta se acertou. Então, bora apresentar a nossa amiga e inimiga E. coli. Primeiro, calma, a E. coli que é a nossa aliada científica ou que é de boa no nosso trato gastrointestinal não são as mesmas que nos fazem mal. Elas são aparentadas, mas possuem diferenças genéticas relacionadas à patogenicidade, ou seja, sua potencial capacidade de causar doença. Embora seja possível estudar cepas patogênicas ou elas nos infectarem, elas não são as únicas E. coli que existem. Tem cepa não patogênica que faz parte da nossa microbiota saudável, numa quantidade equilibrada com outros organismos. Inclusive, essas bactérias estão entre os primeiros micro-organismos a ocuparem nosso trato gastrointestinal, já as cepas patogênicas são minoria. Porém, podem causar vômitos, diarreia, infecções urinárias, pneumonia e complicações até mais graves, como meningite, inflamação em órgãos, falência renal, diarreia com sangue e morte. Estima-se que as E. coli causadoras de diarreia são responsáveis por mais de 300 milhões de infecções e quase 200 mil mortes anuais no mundo. E atenção aos biotecnologistas, ainda não temos vacina contra as infecções de E. coli. Geralmente, a pessoa se infecta ao consumir carnes, ovos, frutas e vegetais contaminados com fezes de animais e que estavam mal cozidos, ou leite contaminado que não foi pasteurizado. Em termos de parentesco, está proximamente relacionada a patógenos como Salmonella, Klebsiella, Serratia e a infame Yersinia pestis, que causa a peste. Mas a patogenicidade de uma bactéria não é exclusivamente dependente da cepa. Essa capacidade de causar ou não a doença também depende do contexto, ou seja, a quantidade de E. coli, o local que ela está e o estado do seu sistema imune. Nem toda infecção causada por E. coli é tratada com um antibiótico, mas pensando naquelas que são ou no uso indiscriminado ou incompleto de antibióticos, com o tempo, surgem gerações de bactérias resistentes aos antibióticos. Entretanto, é possível fazer pesquisa tanto com as cepas patogênicas para desvendar os mecanismos envolvidos e desenvolver medicamentos contra elas, quanto para as não patogênicas e criar medicamentos através delas. Isso já vai fazer mais sentido. A E. coli é considerada um organismo modelo no meio científico. Já rendeu diversas premiações do Nobel, a exemplo da descoberta de como um gene codifica informações que formam proteínas, a replicação do DNA, organização e regulação de genes, evidências de mutação e consequente evolução de organismos, e de maior relação com esse vídeo, a criação de um organismo geneticamente modificado que se estabeleceu como uma ferramenta-chave na biotecnologia. Um grande exemplo disso é a usá-la como uma fábrica de medicamentos e outros produtos. No laboratório, o aperfeiçoamento das técnicas de manipulação do material genético, ou seja, a engenharia genética, propiciou o advento da tecnologia do DNA recombinante. O nome pode parecer que brotou da ficção científica, mas de fictício nada tem. É uma forma de integrar material genético de diferentes fontes, sendo possível inserir e replicar a sequência de interesse em um organismo, produzindo proteínas. E não é para menos a E. coli entrar nessa história. O uso dela no processo traz uma boa relação custo-benefício, ela se replica rapidamente e, por ser mais conhecida, é menos complicado trabalhar com ela e desenvolver aplicações em larga escala ou simplesmente atividades didáticas. Se a gente pode usar um organismo como uma bactéria que não tem sistema nervoso, não sente, não sofre, não tem interesses, ou seja, não é senciente, por que não? E só estou falando de vantagens gerais, porque existem as E. coli mais adequadas para cada contexto experimental. De qualquer forma, na engenharia genética, tem uma cepa que costuma ser a queridinha dos pesquisadores. Ela pode se replicar mais rápido e produzir mais da proteína de interesse, mas tem E. coli para todo gosto. Quer fazer vacinas, hormônios usados em terapias ou outros medicamentos? Dá para usar a E. coli. Estudar a estrutura e funcionamento de proteínas? De novo, E. coli. Projetar biosensores ou micro-organismo que remove metal pesado do ambiente? E. coli. Ajudar o Vegantech a crescer? Aí depende de você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, a não ser que criem várias E. coli capazes de fazer isso. Se a E. coli revolucionou a forma de fazer diversos produtos, então é porque outra maneira de fazer existia antes. Porém, como acontecia? Uma das maiores respostas para essa pergunta é com a história da produção de insulina, o hormônio que adequa os níveis de glicose do nosso sangue. Vou entrar no histórico da produção. O da descoberta da insulina, eu acredito que valeria um vídeo à parte, já que nesse não me aprofundo nos antecedentes da produção. Eu queria saber o que vocês acham de um conteúdo sobre esse histórico, como as descobertas foram feitas e suas controvérsias, porque tem treta na história da ciência, em tudo, né?
questões éticas envolvendo humanos e outras espécies animais, os mitos de dietas milagrosas para diabetes, porque infelizmente elas sempre existiram. Agora, voltando para a produção de insulina, como que isso começou? Antes da produção industrial da insulina, a doença diabetes já havia sido descrita na antiguidade e a sua relação com o pâncreas já era estudada há séculos em cadáveres humanos, mas também em outras espécies animais. No século XX, para fins experimentais, a insulina costumava ser extraída do pâncreas de cachorros e administrada em cães, nos quais induziram diabetes. Outros animais, como gatos, coelhos, bezerros, eram usados. Na década de 20, a produção de insulina passou a utilizar quantidades monumentais de pâncreas bovinos ou suínos, geralmente. Por conta da produção de insulina utilizar glândulas pancreáticas de outras espécies animais, o fornecimento e o custo da insulina variava conforme a disponibilidade das glândulas. A Segunda Guerra Mundial afetou essa disponibilidade que já era oscilatória. No Japão, a produção de insulina utilizou o extrato de pâncreas de peixes por um tempo. Nessa época, em Xangai, teve gente que até conseguiu insulina em mercado paralelo ou fez a própria a partir de búfalos. Nos anos 60, pequenas quantidades de insulina humana estavam disponíveis. Elas eram obtidas de cadáveres humanos, porém a produção principal ainda envolvia outras espécies animais. Vale pontuar que uma coisa são cadáveres humanos eticamente obtidos, que não foram mortos para serem usados como recursos. Outra é matar outras espécies para isso. Mesmo posteriormente, na década de 70, o suprimento de glândulas de bovinos e suínos estava crítico, enquanto que o custo das carnes desses animais flutuavam drasticamente. Essas forças de mercado revelaram a insustentabilidade do uso de outras espécies animais para a produção de insulina. Um caminho sustentável não era uma opção, e sim uma necessidade. Em 1972, surgiu a tecnologia do DNA recombinante que eu comentei. Em 76, foi fundada a Genentech, a primeira empresa de engenharia genética. O ano seguinte iria mudar todos os anos subsequentes, mas segura aí essa história que eu já retomo ela. Ao mesmo tempo que a engenharia genética emergia, foi nessa época que a insulina de animais não humanos produzida passou a ser mais pura, porque surgiram mudanças em técnicas de purificação envolvendo cromatografia. Por conta da mudança nas técnicas utilizadas, emergiu uma demanda ainda maior de glândulas por unidade de insulina. Entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, a produção de menos de meio quilo de insulina usava mais de 3,6 toneladas de glândulas de 23.500 animais, mas isso só era suficiente para tratar 750 pacientes por ano. Imagina se fosse o contrário. Isso pensando em meio quilo de insulina. Se for pensar na demanda crescente pelo produto nos Estados Unidos, isso correspondia à empresa Eli Lilly utilizar 56 milhões de animais ao ano. Como respeitar tanto os seres sencientes não humanos quanto os humanos? Isso entra na discussão de quanto vale a vida de cada ser senciente, e se isso é determinado por motivos que não têm a ver com a senciência, como diferenças intelectuais, físicas, financeiras, ou ser de uma outra espécie animal senciente. Assim como eu discuto no vídeo sobre carne de laboratório, deu para ver a coexistência de desafios éticos e técnicos na produção de insulina. Não parecia ter uma forma viável de produzir insulina. Ou tinha. Em 77, foi a primeira vez que sintetizaram um hormônio humano funcional através de uma bactéria. Mas calma aí, eles fizeram isso com a somatostatina, através da E. coli. Esse hormônio adequa a síntese de insulina e do hormônio de crescimento no nosso corpo. Antes, usavam quase 500 mil de cérebros de ovelhas para obter 5 miligramas do hormônio, e levavam 1 ano de análise. Retomando nossa linha do tempo, tudo mudou quando passaram a sintetizar o gene humano da insulina, ou seja, o pedaço de informação que está no nosso material genético que permite produzir a insulina. As metas iniciais desse projeto não eram direcionadas a melhorar o tratamento de diabetes, mas sim a melhorar técnicas relacionadas à tecnologia do DNA recombinante e o nosso entendimento sobre regulação de genes. Ainda bem que o projeto foi além. Foi em 78 a vez da insulina humana ser produzida na E. coli, rendendo a publicação de um artigo em 79. Embora tenham tido grupos que tentaram produzir insulina de roedores em E. coli, a versão que de fato se estabeleceu foi com a insulina humana. Costuma-se pensar que os cientistas já começaram fazendo a insulina humana ao clonarem o gene relacionado a ela e o inserirem na E. coli, mas esse não foi o caso. Na época, era desconhecida a sequência do gene relacionado à insulina, a qual é uma proteína. A gente sabe a sequência de proteínas a partir de genes, mas tiveram que partir do contrário para trabalhar com a E. coli. Traduzindo o biologuês, é mais complicado. Apenas conheciam a sequência da proteína e a estrutura tridimensional que essa sequência forma. É como se estivessem numa fábrica e soubessem que o produto final deles é uma cadeira, mas não adianta saberem disso se não souberem as peças para fabricá-la. Teriam que testar as combinações possíveis de peças para obter aquele tipo de cadeira. A Genentech fez um acordo com a Eli Lilly de que, se eles conseguissem atender as metas de rendimento, a tecnologia seria transferida para a Eli Lilly, visando produção em larga escala.
Em 1982, o FDA aprovou a primeira insulina humana sintetizada por um outro organismo, o primeiro medicamento aprovado com esse tipo de tecnologia. Superaram barreiras científicas, produzindo uma insulina que, pelo avanço nas técnicas de purificação e pela origem humana, tem menos riscos de efeitos colaterais. Isso evitou que pacientes desenvolvessem anticorpos contra a insulina e uma resistência ao tratamento, assim como evitou a transmissão de uma doença que eu vou falar bastante no segundo exemplo desse vídeo. Diminuiu o tempo e o dinheiro envolvidos na produção do medicamento. No Brasil, em 88, começaram a produzir insulina humana recombinante, 10 anos após o início da produção de insulina nacional. Só que pararam em 2001, então a insulina consumida no Brasil é importada. Isso já faz a gente pensar que faltou ultrapassar outra barreira, a do preço, tanto nacional quanto internacionalmente. Até porque uma inovação só é realmente inovadora quando existe para todo mundo que precisa dela. É aí que entram os biosimilares de insulina. O biosimilar é feito de forma semelhante ao produto de referência, sem causar prejuízo em sua ação. Eles entraram no mercado quase 4 décadas depois. Em 2017, a Anvisa aprovou o primeiro biosimilar de insulina no país, que já havia sido aprovado 2 anos antes nos Estados Unidos. Em 2021, foi a vez do FDA aprovar o primeiro biosimilar intercambiável nos Estados Unidos. Intercambiável porque você não precisa de uma prescrição para trocar o produto de referência por ele. Tornou-se uma opção de baixo custo ao produto de referência. Ainda bem que temos o SUS no Brasil e ele oferece acesso gratuito a quem precisa de algum medicamento de insulina. Essa mudança de paradigmas nas estratégias terapêuticas para diabetes foi apenas o começo. De lá para cá, o desdobramento foi a intensificação da aprovação de outros produtos não extraídos de animais. Essa diversificação de produtos de insulina aumentou as opções terapêuticas que os pacientes diabéticos poderiam escolher, acarretando um maior controle da doença. Insulina injetável, inalável, análogos da insulina humana, que era tradicionalmente feita, com otimizações, dispositivos com liberação controlada de insulina e até monitoramento contínuo dos níveis de glicose no sangue. Atualmente, a maioria da insulina é humana e produzida em bactéria. Quais serão as próximas tecnologias? Sem nos esquecermos, claro, de nosso estilo de vida, sobretudo ao falar de diabetes tipo 2, mas isso é conteúdo para outro vídeo. Isso só para falar da insulina, um exemplo bem emblemático. Porém, a E. coli faz muito mais. Nem contei da produção do hormônio de crescimento, que chegou a ser obtido de bovinos e de cadáveres humanos. Até meados dos anos 50, a tentativa de uma terapia com o hormônio do crescimento, GH, era de origem bovina. Só que pela divergência dos hormônios de crescimento bovino e humano, o tratamento não tratava, daí as aspas, ou seja, ele não apresentava a atividade biológica pretendida. Eles até encontraram resultados com GH de símios, mas ainda existia uma barreira ética e biológica. 2 anos depois, laboratórios começaram a extrair o GH da glândula pituitária de cadáveres humanos. Não teria uma objeção ética considerando que os cadáveres eram eticamente obtidos, que havia uma autorização e que a morte era por outros motivos. O problema era se o material biológico estava contaminado. Acredita-se ter existido uma relação entre tratamentos com GH não devidamente purificado e casos da doença Creutzfeldt-Jakob, CJD. É uma doença neurodegenerativa que se desenvolveu silenciosamente em alguns dos que receberam GH humano de cadáveres, agravando dentro de anos ou décadas depois. Ela é causada por um agente semelhante ao da doença popularmente conhecida como a da vaca louca. Se esse era o problema da contaminação, outro era do que chamavam de escalabilidade do processo. Cerca de 1 miligrama do hormônio tratava um paciente por dia. Isso correspondia a utilizar 365 glândulas pituitárias humanas para tratar um paciente por ano. Assim como no caso da insulina, a disponibilidade do hormônio do crescimento humano era limitada. Esse desafio foi amenizado em 1977, quando um laboratório centralizado com uma nova metodologia de purificação se tornou responsável pelas extrações nos Estados Unidos, o que aumentou os rendimentos do GH humano e evitou contaminações. Foi também na década de 70 que identificaram a estrutura do GH e o gene foi replicado em 79. É aí que o curso da história da ciência mudou outra vez. Se 1982 foi o ano inaugural da aprovação de um medicamento feito com tecnologia do DNA recombinante, reinventando a forma de obter insulina, 85 foi a versão equivalente para a obtenção de GH. O ano em que se descontinuou o uso de GH humano obtido de cadáveres por causa de pacientes que morreram de CJD após receberem o tratamento anos antes, foi o mesmo em que 6 meses depois a versão recombinante do GH humano se tornou disponível. Os pesquisadores fizeram o GH recombinante ao inserirem o gene do GH humano na E. coli. Assim nasceu o segundo medicamento recombinante nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro biosimilar do GH foi desenvolvido em 2005, mas apenas aprovado pela Anvisa em 2019. Essas tecnologias permitiam maior produção e menor risco de contaminação. Até agora, parece tudo revolucionário, mas o padrão em um processo de aprovação de medicamentos ainda envolve testes em outras espécies animais. Acredito que o tema de métodos substitutivos, seus diferenciais e desafios a enfrentar dentro da nossa moralidade especista, renda outro vídeo. Também dá para falar das diferenças entre método substitutivo e alternativo,
se cruelty-free é realmente livre do uso de animais e em que pé estamos na ciência no uso de abordagens substitutivas. Já o enfoque desse vídeo não foi a questão experimental e regulatória de medicamentos, e sim as mudanças no processo de síntese, para mostrar a importância da ciência se reinventar com ideias inusitadas, mas embasadas. Saímos do uso de corpos de seres sencientes na obtenção de substâncias para uma mini fábrica de medicamentos em bactérias. Acredito que deu para ver que a engenharia genética também é uma arte. São tamanhas as possibilidades de implementá-la que a criatividade para aperfeiçoá-la é tão importante quanto o conhecimento para desenvolvê-la, especialmente para lidar com obstáculos existentes e enfrentar desafios posteriores. Se quiserem ver mais um vídeo envolvendo inovações tecnológicas e ética animal, dá uma olhada nesse sobre o projeto que participei a respeito de órgãos em microdispositivos, ou esse outro recomendado embaixo. Veganizem por aí e até a próxima, pessoal!